Band FM, a sua rádio do seu jeito. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim, o melhor cupim casqueirado. Boa tarde, bem-vindos! O Band Mulher já começou para animar, alegrar e te informar nessa tarde de terça-feira. Então, vem comigo, uma excelente tarde para vocês. Nós estamos no mês de agosto, né? E vocês sabem que agosto marca o Dia Nacional da Esclerose Múltipla. E hoje, no nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio, vamos falar sobre essa doença neurológica crônica. Também, gente, teremos por aqui um bate-papo com a dermatologista para falar sobre a danada da celulite. Quem nunca, né? Como se diz. Nós vamos entender toda essa questão que é muito mais, vai além da estética, né? E sim, é uma importância com cuidado com a nossa saúde. Então, a gente vai entender tudo sobre a celulite. Quem aí nunca teve enxaqueca? Ou quem tem? Dói demais, né? Pois é, por aqui nós vamos explicar como que a mudança no clima pode afetar nessa dor insuportável de cabeça, viu? Vocês não podem perder. Lembrando que estamos ao vivo pelo YouTube. Você pode assistir pela sua TV ou se precisa sair, já bota aí no celular e vai ouvindo a gente para onde quer que esteja e assistindo também em qualquer lugar desse planeta. Já manda o link para aquele amigo seu que tem enxaqueca, pode ser? Ou para aquela amiga que tem celulite, né? Quem sabe? Bora lá, a Band Mulher tá no ar. Bom, então vamos começar falando dessa dor de cabeça insuportável que é a danada da enxaqueca. Gente, novos estudos sugerem que as mudanças repentinas de tempo, ou seja, esse tempo seco, esse tempo quente que acabou de chegar, tudo isso pode alterar a pressão atmosférica e então ser um gatilho para essas dores de cabeça, como eu vou mostrar para vocês. Qualquer barulho deixa irritado quem sofre de enxaqueca. Dor atrás dos olhos, uma pressão na cabeça. É horrível. É horrível, é péssimo. É uma pressão muito forte. A cabeça parece que vai estourar. Muita gente tem náusea, fica sensível ao cheiro, à luz, nas crises, só se fechando num quarto bem escuro. Tem que ficar no escuro, porque é uma sensação de alívio, uma sensação de conforto. A dor é tremenda. A Fernanda tem 47 anos e sabe muito bem o que é enxaqueca. Sofre desde a infância. Isso aqui anda comigo direto. Não saio sem. E se eu saio sem, eu paro para comprar. Ela já fez de tudo, mas não conseguiu chegar a uma conclusão da causa exata das fortes dores. 34 milhões de brasileiros sofrem de enxaqueca. Ela já é considerada pela Organização Mundial da Saúde uma das 10 doenças mais incapacitantes do mundo. A enxaqueca é genética, mas o meio ambiente onde vivemos e o estilo de vida pioram muito as crises. A mudança no clima é outra vilã. Nós temos no organismo alguns receptores, né, de temperatura e isso pode influenciar a maneira como a enxaqueca se manifesta. A região do hipotálamo é essa aqui. Ela fica numa região mais central do cérebro e, como eu expliquei, ela funciona como um termostato do organismo. E o termostato também é responsável pelas crises de enxaqueca. Desde 2019, tem no Brasil um tratamento específico para enxaqueca. É uma injeção com um anticorpo que bloqueia uma substância que é uma das responsáveis pela doença. Ela tem que ser aplicada todo mês e não está disponível no SUS. Custa, em média, R$ 800. Auxilia muito na prevenção de enxaqueca, além da praticidade. Vamos pensar que a pessoa vai fazer uma aplicação mensal e isso faz com que ela não tenha que tomar remédio diariamente. Isso aumenta a aderência dela ao tratamento, né? A adesão ao tratamento. Muito bem. Uma pausa para falar sobre sofisticação. Tem um recado da RC Distribuidora para você que tem bom gosto. Olha aí. Quer transformar seu ambiente em uma verdadeira obra de arte? Na RC Distribuidora, a sofisticação está em cada detalhe do seu sonho. Nossos porcelanatos e pisos elevam seu espaço a outro nível.
Qualidade que impressiona, design que inspira. Para quem busca excelência e um estilo inconfundível. Cada peça é uma expressão de beleza e bom gosto. Explore o universo de beleza e inovação com a gente. Encontre a peça que faz o seu projeto brilhar. RC Distribuidora, detalhes que transformam beleza que inspira e dura. Seu acabamento com mais qualidade, pisos e porcelanatos é aqui. RC Distribuidora, tem de tudo, menor preço da cidade. Vem pra RC Distribuidora. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. E tem mais, além de toda essa qualidade, a condição de pagamento é pensada para você. Você encontra a RC Distribuidora em Uberlândia, em Uberaba e também em Araxá. RC Distribuidora de pisos e porcelanatos, construindo sonhos. Olha, boa notícia na saúde quando a gente fala relacionada às mulheres. Um exame mais eficaz para detectar o câncer de colo de útero começou a ser oferecido no SUS, no lugar do Papa Nicolau. A Naira sabe se cuidar. Faz exames preventivos desde os 18 anos. O posto sempre liga, pergunta como é que tá, quando tem os mutirões, pra gente vir refazer, cuidar ali da saúde. Uma nova tecnologia vai aumentar a eficácia dos exames para detectar o câncer de colo de útero, o terceiro tipo que mais mata mulheres no Brasil. Desenvolvido nos laboratórios do Instituto de Biologia Molecular do Paraná, ligado à Fiocruz, o novo teste consegue identificar 14 subtipos de HPV e prevenir com mais antecedência o avanço de um câncer. Por ser mais eficaz, o exame vai permitir ampliar o intervalo de rastreamento de 3 para 5 anos. Então faz com que a mulher tenha mais certeza que está bem protegida, está bem assistida e que não vai ter um tumor de câncer de colo de útero. 11 estados e o Distrito Federal já começaram a oferecer o exame molecular nas unidades de saúde. O plano do Ministério da Saúde é estender o novo teste para todo o país até o fim desse ano. Esse novo modelo de exame preventivo é indicado para mulheres entre 24 e 64 anos. Até o fim do ano que vem, 7 milhões de mulheres brasileiras devem ser beneficiadas com o teste molecular na rede pública de saúde. A ideia é que ele substitua gradualmente o exame Papa Nicolau. Para mulheres, de modo geral, nada muda. O exame ele tem fácil acesso. Individualmente, a paciente vai ser feita essa coleta agora do material do DNA HPV e ela vai ter alguns benefícios. Primeiro, que o exame é bastante sensível, né? Tem uma sensibilidade um pouco maior do que a coleta do Papa Nicolau em si. Então, ela vai continuar a rotina normal, fazendo as suas consultas periódicas. Vai melhorar com certeza, vai ser uma coisa mais segura, né? Que a gente tem que fazer o preventivo, tem que se cuidar. Mulher, todo cuidado é pouco. Pois então. E ainda falando sobre saúde e sobre o tempo que está seco, é importante a gente não deixar para lá os cuidados quando o assunto é o mosquito da dengue, viu? Mesmo sem chuva, a gente tem que cuidar do nosso quintal. Em Araxá, o Comitê Municipal de Enfrentamento às Arboviroses deliberou novas estratégias de combate à doença. E as medidas já começaram a ser implementadas, como a gente vai mostrar para vocês. O trabalho nas escolas é uma das pontas das novas estratégias. Será encaminhado, através dos alunos, um bilhete aos pais, para que eles possam nos repassar os melhores horários, né, que eles estão em casa, que possam receber os nossos agentes, para que esse número de pendências de casas fechadas diminua. O serviço quer ajudar principalmente nesta questão, que hoje é considerada a mais problemática. Em muitas casas, os agentes não conseguem entrar, mesmo variando dias e horários. E a realidade em algumas residências é semelhante à que os agentes encontram nos lotes. Sujeira que vai desde sacolas e pequenos lixos a móveis e aparelhos eletroeletrônicos. Tudo pode se tornar um criadouro. Fora das escolas, a iniciativa também envolve as forças de segurança. O Corpo de Bombeiros tem feito visitas a casas abandonadas em áreas de risco e cobertura de caixas d'água descobertas com tela. A Polícia Militar visita casas invadidas por moradores de ruas e também por usuários de drogas.
A integração entre órgãos como a vigilância ambiental, atenção primária em saúde e IPDSA também reforçam o trabalho. Ao todo, são 10 novas iniciativas. A ideia é agir e conscientizar que, mesmo no período de seca, o perigo não acabou. Mesmo no período de seca, ainda estamos tendo casos ali positivos. Então, ressaltando ali a importância de estar recebendo os agentes. E isso é mais uma estratégia para que possamos adaptar os nossos horários, tá? Para tentar entrar dentro daquela residência que fica fechada, às vezes ali há um longo período que não recebe a visita de um agente. O pessoal tem que continuar alerta. Exatamente. E esse recado não fica só para Araxá não, viu? Fica para todos vocês que estão assistindo a gente em qualquer lugar, em qualquer cidade. Bora continuar cuidando da higiene do nosso quintal. Por quê? Porque quando começa a chover, aí a situação piora, né? Vai demorar a chuva, mas tudo bem. Vamos deixar tudo limpinho e evitar que o mosquito da dengue se prolifere e venha atacar a nossa família. Combinado? Ó, intervalo, rapidinho, a gente volta. Tem o nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio. Não sai daí não. Seu pai merece escutar melhor com a marca que ele confia. Aparelhos auditivos Philips estão a partir de R$ 199,00 em 21 vezes sem juros. Agende uma avaliação auditiva e reconecte-se com o que realmente importa. Para mais informações, acesse www.queroescutar.com.br. Você merece as melhores conexões. Qual sua dica de economia? Fazer compras R$1, é claro. Acém ao músculo, R$ 26,98. Leite Bonolate, R$ 3,98. Ovos Dex grandes, 20 unidades, R$ 9,98. Batata e melancia, quilo ou alho 100 gramas, R$ 1,98. Arroz Vasconcelos, R$ 23,98. Seu sonho, a gente transforma. Vem pra RC Distribuidora. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 66,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 79,90. Em Uberlândia, Uberaba e Araxá, RC. Araguari, uma cidade em movimento, com novas conquistas todos os dias. 2 novos CMEIs, a UBS do bairro Millennium, a duplicação da Avenida João Rodrigues, a ciclovia, o Parque Linear, a maior obra da história. Araguari, orgulho que nos move. Corpo e mente em equilíbrio. Oferecimento, check-up, resultados a serviço da vida. Já voltamos e é hora do nosso quadro Corpo e Mente em Equilíbrio com o nosso parceiro Check-up Medicina e Diagnóstico. E hoje vamos falar sobre uma doença neurológica crônica que afeta milhares de pessoas no Brasil e no mundo, que é a esclerose múltipla. Gente, estima-se que mais de 40 mil brasileiros convivam com a condição, que costuma surgir entre 20 e 40 anos e atinge principalmente as mulheres. E nós vamos entender todas essas estatísticas com o Dr. Matheus Ferreira, que já está aqui com a gente. Boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, mais uma obrigado. vez. Tudo bem? Tudo bem. Agosto é um mês que se fala muito, mais do que nos outros, se reforça muito a importância do diagnóstico precoce da esclerose múltipla. E aí eu queria que você explicasse para o pessoal o que é a esclerose múltipla. Perfeito. Esclerose múltipla é uma doença que acomete o sistema nervoso central, ela é uma doença autoimune. O que é isso? É o nosso corpo combatendo as células do nosso próprio corpo, como se os nossos soldadinhos, ao invés de combaterem bactéria, vírus, se confundirem, né, e atacam nosso sistema nervoso central. A esclerose múltipla é uma doença assim, que acomete principalmente mulheres, como você bem disse, tem assim, uma maior incidência entre os 20 e os 40 anos, mas pode acontecer antes e pode acontecer depois. E é uma doença que às vezes a gente chama de bagunça neurológica, porque não tem só um sintoma definidor ou assim um conjunto bem fechadinho de sintomas que são suficientes para falar, não, isso aconteceu com aquilo e já está dada
né, já está dado o diagnóstico. Vou dar exemplos, então. Na esclerose múltipla, o paciente pode abrir o quadro com perda da visão. Tá? Pode abrir o quadro com uma alteração de sensibilidade, como um formigamento no pé ou na mão, né? Com uma perda de força, com uma alteração esfinteriana, é a pessoa que daqui a pouco está perdendo xixi sem motivo aparente, ou mesmo retendo urina, né? Então, são múltiplos os sintomas que podem acometer o paciente na abertura ou ao longo do desenvolvimento do quadro. E não tem nenhum sintoma que é assim, específico, que sozinho ele vai definir. Então, se a gente estiver diante de um paciente jovem que perdeu a visão, procurou oftalmologista e não tem causa oftalmológica, não tem causa propriamente do olho associada, a gente tem que pensar em causa neurológica. A esclerose, nesse caso, é um dos diagnósticos possíveis que tem que ser investigados. O paciente está com formigamento na perna, procurou o ortopedista, procurou, às vezes, o endocrinologista, pensando, será que é alguma coisa metabólica, um diabetes que pode estar dando formigamento? Não achou causa. A gente tem que pensar em causa do sistema nervoso central, lembrando da esclerose múltipla como diagnóstico diferencial. São muitos sintomas que se confundem com outras doenças e, às vezes, isso atrapalha e até atrasa o diagnóstico, né? E a importância do diagnóstico precoce é porque ele tem a gente pode reaver, pode tratar, por exemplo, se a vista está começando a visão perdida, consegue retomar, consegue resgatar? A esclerose múltipla tem alguns tipos de evolução. A principal delas, mais ou menos para 80% das vezes, a gente chama de surto-remissão ou recorrente-remitente. O paciente ele tem uma perda de visão que dura de 24 horas, alguns dias, e ela pode até melhorar espontaneamente e totalmente. Nossa. Tá? Aí o paciente dali a pouco não faz o diagnóstico, passam-se meses ou anos e tem outro surto. O problema vem sendo assim, o acumulado das pequenas sequelas nesse tipo. O paciente surta e melhora, mas ao longo do tempo, se a gente for analisar, ele está cada vez um pouquinho pior, né? O diagnóstico precoce, além de aumentar a probabilidade de recuperação total no primeiro surto, aí a gente tem um tratamento, em geral nós usamos corticoide num paciente internado, endovenoso, para desinflamar aquele momento agudo, tá? E iniciar com um tratamento profilático, que é um tratamento de dia a dia para impedir um novo surto, ajuda muito no controle da doença, impede essa progressão ao longo dos anos. A pessoa que já foi diagnosticada, então, e está em tratamento, ela consegue levar uma vida saudável, uma vida praticamente normal, mesmo se ela estiver, né, nesse acompanhamento, em tratamento? Como que faz para ter esse hábito, essa vida saudável? O diagnóstico precoce, então, ele aumenta a probabilidade que a pessoa recupere do déficit e impede novos déficits. Se a gente atingir esse objetivo, a pessoa vai ter uma vida normal ou mais próximo do conceito de normalidade para essa pessoa. Inclusive, exercício físico regular para além do tratamento medicamentoso, que é crucial nesse caso, né? É evidente que ajuda a prevenir progressão. Entendi. E aí, quando a gente fala do diagnóstico, a partir do momento que a pessoa tem antes do diagnóstico, eu queria que você comentasse alguns outros sintomas que são os sinais de alerta. A gente falou perda da visão, dormência, quais outros mais comuns? Perfeito. Vamos pensar assim, o nosso cérebro, grosso modo, nosso cérebro é como se fosse um mapinha e cada região do cérebro está responsável por alguma coisa no corpo. E parte da distribuição daquilo que a gente sente ou aquilo que a gente comanda
vai pela medula, como se fosse um sistema de distribuição elétrica. O cérebro é a central de energia e os postes de energia elétrica é a medula, né? Como a esclerose múltipla pode acometer qualquer parte do sistema nervoso central, se eu tiver, por exemplo, acometimento no meio da minha medula que está associado a mobilizar a perna, eu posso perder a força na perna ou ter uma alteração de sensibilidade na perna, como se fosse um fio que está em curto ou que está desencapado ali. Se eu tenho um acometimento da região responsável também pela por movimentar a mão da cabeça, eu posso ter um acometimento da mobilidade da mão. Se eu tiver inflamação da minha via óptica, eu posso ter alteração da visão. Então, a depender de cada um dos lugares que for acometido, lembrando que a gente pode ter acometimento de uma via, como a gente pode ter de múltiplas vias ao mesmo tempo. Olha isso. Né? Por isso que realmente chama múltiplo e às vezes a gente, nossa, é uma bagunça neurológica. Pegou o dedinho do pé ali e o olho, né? Então, quais são os sintomas mais comuns? Tá? Mais comum é perda da visão. Lembrando que o paciente não deve deixar de procurar o oftalmologista, né, diante de uma perda de visão. A esclerose múltipla é um dos diagnósticos diferenciais, né? Lembrar que, excetuando os traumas, né, porque aí é bem evidente, né, que tem que um descolamento de retina, um glaucoma, isso também pode levar à perda da visão, então o paciente deve procurar o oftalmologista, mas fora a causa oftalmológica, procurar o neuro. Outro sintoma comum que eu comentei que são os formigamentos. Alguns pacientes podem ter, é um sintoma muito comum, mas como ele é muito inespecífico, é difícil às vezes a gente se ligar que pode ser esclerose múltipla, é cansaço. Ainda mais hoje em dia, que todo mundo vive cansado, né, doutor? Ixi. E aí tem que procurar o neurologista, por exemplo, vai pedir qual exame para um diagnóstico. Essa doença, ela tem um diagnóstico clínico e radiológico. Nós dependemos de ressonância magnética para fechar o diagnóstico. Então, nós temos que ter a história dos surtos atrelados, sim, a uma alteração de ressonância magnética para ter a evidência da lesão e da clínica. Entendi. Muito obrigada por trazer as explicações, e o bom é que o doutor ele traz até uma comparação para que a gente entenda melhor, porque como você disse, é uma doença ainda muito complexa, né? Exatamente. Obrigada, viu, por trazer as explicações, e é sempre importante sim dar esse sinal de alerta para a nossa saúde, né? Para poder cuidar o quanto antes qualquer doença que seja. Posso dar um exemplo? Pode sim. Breve, assim. Eu tenho um grande amigo, que é meu paciente, e ele estava com formigamento na mão direita. E não descobriu o que era esse formigamento, ele até pensou que era estresse, sim, e não, tá estranho, tomou anti-inflamatório e não resolvia. E eu sentei com ele para examinar e falei, já aconteceu alguma coisa na tua vida que fosse diferente? Comentei de perda de visão, perda de força, alteração da bexiga, do hábito urinário, e ele já. Na semana do casamento dele, ele tinha perdido a visão no olho. E achou que era só um nervoso. Ele comprou um colírio, disse que a visão estava embaçada, ardendo um pouco, achou que fosse um pouco de estresse com toda a correria daquela semana, melhorou. Melhorou em uns 2, 3 dias, assim, ele estava bem melhor, não deu muita bola. Aí, anos depois, aconteceu da mão formigando, a gente fez a imagem da cabeça e ele tinha alterações na ressonância, tanto no cérebro quanto na medula. Olha aí. Começamos a tratar, o formigamento melhorou, hoje ele está completamente assintomático e usando medicação de alta eficácia. Muito bom. Muito obrigada, né, pelos exemplos e por deixar tão claro, né, uma doença tão complexa, doutor. Muito obrigada, viu? Agradeço. Volte sempre para falar com a gente, tá? A gente falou aqui agora sobre a doença, né, quando a gente fala em esclerose múltipla ou em qualquer outra condição de saúde, a informação, como a gente fez, e o diagnóstico precoce fazem toda a diferença na qualidade de vida. Então, por isso, é sempre importante manter os seus exames em dia, viu? No check-up, você encontra uma estrutura completa de análise clínicas e exames de imagem,
como a ressonância magnética, que é um dos principais recursos, como a gente acabou de falar, utilizados pelo médico para auxiliar no diagnóstico da esclerose múltipla, né? Em casos de dúvida ou para agendamento, entre em contato com a nossa central através do telefone 3303 1000. Esse número também é o WhatsApp, então fácil, tá? Check-up, resultados a serviço da vida. Mais um intervalo, jogo rápido. Na volta a gente segue falando de saúde. Vamos falar sobre a celulite. Band Mulher. Oferecimento Sicoob Aracop. Mais do que uma escolha financeira, a parceira da mulher empreendedora. Estância do Cupim. O melhor cupim casqueirado. Na terça e quarta da feira você tem mais sabor e economia. Farinha de trigo Lunar Premium 1 kg, R$ 3,99. Kit Coca-Cola mais Fanta Laranja 2 litros, R$ 12,98. Cerveja Antártica Original Lata 350 ml, pack com 12 unidades. Nesta embalagem, a unidade sai a R$ 3,39. Filé de peito de frango Super Frango 1 kg, R$ 16,99. Bisteca suína R$ 14,99 o quilo. Ovos brancos Rancho da Lua, cartela com 20 unidades, R$ 9,98. Bernardão 50 anos, R$500 mil em vale compras e 5 carros. Participe! Vida nova aos pisos e paredes? Conte com a RC Distribuidora. Piso Premium retificado acetinado, R$ 28,90. Revestimento Extra Polido, R$ 44,90. Porcelanato Extra retificado acetinado, R$ 56,90. RC. De onde vem tanto amor? Esse amor que movimenta, que faz a nossa cidade crescer, uma cidade que não para e melhora todo dia. Temos muitos motivos para nos orgulhar, mas o maior deles é a nossa gente. Araguari, 137 anos, orgulho que nos move. Prato de Minas Gourmet. Toda quinta, a partir do 12h40, no Minas Urgente. Oferecimento Coca-Cola. A magia acontece. Pátio Sabiá. Parece shopping, mas é bem diferente. Quer praticidade, sabor e frescor no mesmo lugar? O Supremo Sacolão tem carnes especiais, frutas e verduras selecionadas todos os dias para você. Passe aqui no Alvorada, na Aristides Fernandes Moraes, 315. Vem pro Supremo. Já estou de volta com um assunto muito sério para você. Gente, a cada 2 dias, uma mulher é assassinada em Minas Gerais em decorrência da violência doméstica. E essa agressão, geralmente, ocorre dentro de casa. Isso ganha uma dimensão ainda maior, afinal, as vítimas acabam não denunciando, né? Uma violência silenciosa que precisa ser combatida. Para mudar essa realidade, o governo de Minas, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública, faz ações constantes ao longo do ano. E você pode ajudar. Se perceber qualquer situação suspeita, ligue para o Disque Denúncia 181. O sigilo é absoluto, viu? E para saber mais, você pode acessar segurança.mg.gov.br. Combinado? Governo de Minas, aqui o trem prospera. Bora falar de um tema, gente, que atinge quase todas as mulheres. É mais comum do que se imagina e menos desejado do que se pretende, viu? A danada da celulite. Pois é, quem nunca teve, né? Homens têm, até crianças podem ter. Então, nós vamos falar desse assunto aqui. Inclusive, gente, 95% das mulheres que já passaram da puberdade já tiveram celulite alguma vez na vida, viu? E nós vamos entender mais sobre esse assunto com a doutora Laís, que é dermatologista e vai ajudar a gente a eliminar a tal da celulite. Bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Vanessa. Muito obrigada pelo convite. É sempre um prazer falar sobre isso, ainda mais um tema que é tão comum, né? Ai, a celulite, infelizmente, acompanha muitas e principalmente ali eu falei das mulheres. Principalmente nós mulheres, não é? Infelizmente, Vanessa, isso acontece porque nas mulheres a gente tem um componente hormonal que influencia e agrava essa celulite. Por isso que ela é tão comum nas mulheres e existe nos homens, mas não é tão comum assim. Explica pra gente o que é a celulite, como que é esse processo
inflamatório na nossa pele ou em qual região ali da pele que isso acontece? Então, Vanessa, a celulite ela é uma alteração estética de todas as camadinhas da pele. E nós temos principalmente 3 fatores envolvidos. E aí eu vou explicar para vocês. O primeiro fator é esse excesso de gordura que está acumulado ali na região. Por isso que mulheres acabam acumulando mais gordura ali na região de quadril, enquanto os homens acumulam mais na região abdominal. Associado a esse excesso de gordura, nós temos um processo inflamatório. E, além disso, uma alteração nos septos fibrosos da pele. E são esses septos que vão puxar essa pele para baixo, gerando aquele buraquinho que dá o incômodo estético da celulite. E aí, quando a gente fala o incômodo estético, mas ele vai muito além disso. Quando a gente tem uma grande quantidade de celulite, isso tem que acender um sinal de alerta para o nosso corpo, para a nossa saúde, né? Com certeza, Vanessa. Até pegando um gancho nisso que você está falando, a celulite, na maioria das vezes, quando ela é leve, ela é indolor. Mas quando nós temos pacientes com grande quantidade de celulite e por se tratar de uma inflamação, nós temos que preocupar se esse paciente não tem uma doença que é o lipedema. Então, pacientes com celulites extensas em grande quantidade, que gera uma inflamação ali local, será que essa celulite não é só estética, mas sim uma doença associada? O que causa essa inflamação? A gente sempre fala muito do nosso hábito de vida, do que a gente come, que faz toda a diferença para a nossa saúde. O principal problema, o que mais pode causar a celulite, é o que a gente come ou é a falta de exercício, o combinado de tudo? O que é o pior? Na verdade, a gente tem um combinado de tudo. Na celulite, a gente tem uma predisposição genética associada a fatores agravantes. E esses fatores agravantes estão relacionados a essa qualidade de vida. Então, o sedentarismo, como você disse, então a falta de praticar atividade física regularmente, a falta de beber água, esses fatores hormonais que nós já comentamos que são predominantemente nas mulheres, tudo isso vai culminar associado a uma má alimentação, né, com uma resposta inflamatória local que gera o agravamento da celulite. O que tem e contém nos alimentos, o que pode acelerar e agravar essa celulite? Especificamente, assim, em alguns alimentos que você pode também citar pra gente. Açúcar, com certeza, é o nosso principal vilão. Ele gera o aumento ali do processo inflamatório. Excesso de sal, o sódio, ele faz uma retenção hídrica. Então, isso piora a drenagem linfática dos tecidos, agravando também o processo da celulite. Aditivos químicos, corantes, conservantes, principalmente associado aos refrigerantes, né? Aqueles salgadinhos, tudo isso vai gerar um aumento da inflamação local. Você falando sobre alimentos que causam inflamação, me veio à cabeça aqui o leite. É uma discussão tão grande o leite, muitos falam que não tem problema, outros falam que ele ajuda, que ele é inflamatório, ele pode causar, ou não tem algo a ver ou é um mito? Isso acontece, mas é em alguns pacientes. Hoje a gente tem uma doença que é a alergia à proteína do leite de vaca, no qual o paciente ele tem realmente um processo alérgico e isso pode agravar. E nós temos pacientes que o leite ele é composto tanto pela proteína quanto a lactose. E nós temos os pacientes que são intolerantes à lactose. Então, pode sim ser um alimento inflamatório, dependendo do organismo do paciente. Agora, sobre os cuidados, né? Evitar esses alimentos, ok. E aí eu já tô lá, a danada da celulite está aqui, eu faço muito exercício, está difícil. O que eu preciso fazer, qual o hábito que eu preciso criar, além de controlar a alimentação, para melhorar, para eliminar totalmente não vai nunca, né? A gente só vai manter. Isso. Hoje em dia a gente não fala em curar a celulite, mas a gente fala em tratar, né? Então, quando a gente faz tratamentos associados, nós conseguimos os melhores resultados. E o que são esses tratamentos associados? Primeiro, mudança do estilo de vida, né? Então, fazer atividade física, eliminar tabagismo também é importante, uma alimentação saudável. Associado a isso, nós temos vários recursos de tratamentos dermatológicos. As drenagens linfáticas, as massagens, elas vão melhorar a circulação local, diminuir a retenção hídrica. E hoje a gente tem os tratamentos que estimulam a produção de colágeno, que vão atuar diminuindo essa inflamação e eliminando aqueles septos fibrosos que eu expliquei que tracionam a pele. Com isso, eu estimulo a produção de colágeno, deixando a sua pele mais lisinha e menos esburacada.
comentando, já que você falou da drenagem, né? Muito se fala, antigamente ainda usava muito mais, agora o laser veio para meio que auxiliar e tudo mais, mas aquela massagem ali que ajuda na retenção de líquido é uma ótima ferramenta para isso. Eu mesma, inclusive, se eu quiser na minha casa todo dia ali, antes ou depois do banho, passar um creme, fazendo um movimento de drenagem, ajuda? Vanessa, ajuda, mas a gente tem que alinhar muito a expectativa. Por quê? Fazendo massagem, eu vou melhorar a circulação, eu vou reduzir o acúmulo de líquido, mas é uma melhora temporária. Então, se você para de fazer a celulite, ela infelizmente, ela acaba voltando. Entendi. Em relação ao do tratamento, o laser, existem muitos, hoje em dia existem equipamentos que ajudam nesse tratamento? Sim. Esses equipamentos são a base da bioestimulação de colágeno. E hoje tem como a gente fazer isso através da tecnologia, que são aparelhos, então os aparelhos de ultrassom micro e macrofocado, os aparelhos de radiofrequência, eles auxiliam muito no tratamento da celulite. E nós temos também os procedimentos injetáveis. Hoje nós temos produtos que a gente injeta na pele e aí que vai estimular a produção de colágeno e deixar essa pele mais lisinha. Muito se fala sobre os chás. Sim. Ingerir chás naturais e tudo mais também ajuda? Ajuda, Vanessa, principalmente pelo poder diurético dos chás. Então, se o chá ele for diurético, ele vai eliminar mais líquido e aí acaba melhorando também. Com qual tipo de chá? Porque eu tenho certeza que quem está em casa está falando assim, chá de quê? Eu vou tomar um chá de hibisco, não sei. Poderia sugerir algum chá natural que faz bem para a saúde e vai ajudar nisso? Claro, e você acertou em cheio. Falei isso, né? E o hibisco é bom? O chá de hibisco é o melhor. Ele é o que tem o maior poder de fazer esse efeito diurético. Mas, além disso, a gente tem o chá de centelha asiática, que é excelente para a pele, e o chá de folhas verdes também. Todos eles têm esse potencial efeito diurético. E não adianta, né, doutora? A gente sabe que é uma questão de saúde, mas também envolve muita estética, a mulherada principalmente, que tem... acaba que fica muito chateado, constrangido. Eu conheço mulheres, gente, que não usa short, porque a celulite está à mostra ali, então mexe muito com a autoestima da mulher, né? Com certeza, Vanessa. E uma coisa importante, assim, que se mexe com a sua autoestima, eu confio e acredito e a gente tem que fazer o tratamento. Porque quando a gente está com a autoestima renovada, a gente acaba melhorando em vários parâmetros da nossa vida. E em se tratando de celulite, quanto antes você começar a tratar, melhor vai ser o seu resultado. E dependendo da idade, por exemplo, assim, né? A cada vez a mulher mais madura, mais difícil de tratar ou não tem nada a ver? Isso acontece sim, porque vai ocorrendo uma compactação dessa gordura, ficando mais difícil de responder ao tratamento. Então, quanto antes a gente fazer tratamentos preventivos, fazer essa mudança global de estilo de vida, melhor vai ser o resultado. Em crianças é mais raro ter, mas acontece também, né? Acontece também. É mais raro, mas a gente vê em pacientes que têm uma predisposição genética e em crianças, quando a celulite existe, ela está muito relacionada ao sedentarismo e ao excesso de peso. Entendi. Eu estou perguntando isso, gente, porque nos bastidores, eu falei com a doutora, mas assim, parece que meu menino pequenininho, o bumbumzinho dele já era cheio de afundar, umas afundadinhas que eu achava que era celulite e ela me explicou que não era bem isso, né? No caso ali, às vezes a criança tem aquelas afundadinhas e não é celulite, não. Não. Os bebezinhos é até bonitinho, né? A gente vê aqueles furinhos bonitinhos, mas nesse caso não é celulite. O que acontece é que os bebês, eles têm um tecido gorduroso imaturo. E a pele deles também não tem todas as camadas, então é uma pele mais fininha. Com isso, a gente acaba vendo as gordurinhas mesmo, os furinhos. Eu pensei, é normal, até criança tem celulite, o que sobra para nós? Mas não é bem assim, né? É muito interessante falar desse assunto porque tá mais do que comum na nossa vida, né? Então, a gente tem que sempre estar cuidando e cuidando principalmente da nossa saúde, não é isso? Com certeza, Vanessa. Muito bem. Muito obrigada por trazer essas informações, todas as dúvidas que eu tenho. Quem está em casa assistindo, vocês viram, né? Mas não é possível, Vanessa, você está tão bem vestida, você está tão linda, fala, você não viu a celulite. Não adianta, é normal, todos, qualquer mulher já passou por isso alguma fase na vida, né? 90%, Vanessa, 90% das mulheres vão ter celulite em algum momento de vida.
Pronto, tá falado aí. Muito obrigada por trazer assim as informações e as orientações para quem está assistindo a gente, tá? Vanessa, eu que agradeço. Muito obrigada pelo convite e me coloco sempre à disposição para esclarecer as dúvidas de vocês. Obrigada. Mulherada, vai tudo correr hoje lá na lojinha de produto, comprar o tal do hibisco e a centelha asiática. Centelha asiática, anotado, viu? Muito bem. Gente, ó, para você que quer assistir o programa todinho de novo, corre lá no YouTube, viu? Não só nosso programa Minas Urgente, Band Cidade, tá tudo por lá, viu? Ó, vou ficando por aqui, amanhã tem gastronomia, receitinha ao vivo aqui no estúdio. Que delícia, viu? E eu tô te esperando, viu? Beijo, tchau, tchau.